Oi, turma. Sejam todos bem-vindos. Hoje, nossa penúltima aula, nossa nona aula de psicultura. Eu sou a professora Renata, e estou com vocês aí nessa trajetória acadêmica. Já estamos quase finalizando, espero que vocês tenham, né, abordado todo esse conteúdo, tenham aproveitado, abordado no sentido de pesquisar, de se aperfeiçoar, de ir atrás também, né, de novos conceitos, de novas nuances, de novas informações na psicultura, né, pensamentos aí, né, numa área, né, que demanda também profissionais, né? Então, assim, vamos hoje trabalhar um tópico muito discutido hoje, né, quando eu falo nova nuance, na perspectiva de alcançar aí, por exemplo, bem-estar animal, incluindo os peixes, tá? Os novos pensamentos, novas ideologias, novas pesquisas, né, avançando aí no sentido de proteger aí esse peixe, o pescado em si, né? Então, bora lá, vamos aí aproveitar o máximo aí, espero que vocês gostem bastante. Deixa eu compartilhar aqui minha tela da nossa apresentação aqui. Vocês devem estar vendo aí. Então, vamos lá, tá? Então, a gente vai falar sobre bem-estar e comportamento de peixes em cativeiro. Vamos entender um pouquinho dos aspectos do bem-estar animal na piscicultura e o comportamento dos peixes em ambiente de criação, tá? Então, a primeira parte aí, vamos entender o que é o bem-estar, tá? Deixa eu pegar aqui minha canetinha temporária aqui, para a gente só pontuar aqui, tá bom? Vamos lá. O bem-estar animal refere-se à qualidade de vida, né, que aquele animal está sendo criado. E, no caso dos peixes, vai envolver também seu estado físico e mental, gente, tá? Então, vejam, entendam que nesse contexto da psicultura, a gente tem, para chegar ao bem-estar, né, animal, a gente vai incluir aí diversos fatores. Quais fatores? A nutrição, né, que vai estar ligada à saúde, ao comportamento natural desse peixe e a ausência que a gente chama de estresse, quando a gente chega no estresse crônico do animal, né? Que vai acarretar aí diversas patologias, tá? Bom, então o bem-estar, né? Esse tópico, essa nuance aí tem ganhado atenção recentemente, né? Reconhecendo que os peixes, né? Eles, assim como os outros animais, né? Incluindo então os peixes são vertebrados, eles têm sistema nervoso, né, gente? Esse sistema nervoso é capaz de sentir dor, desconforto e também sofrimento. Bom, é difícil a gente entender isso, né? Uma vez que a gente trata o peixe, né, separadamente, e isso não é visto, a tendência hoje não é essa, tá? A gente vai entrar no aspecto do bem-estar animal, na piscicultura, entendendo uma palavrinha aí, vamos entender esse conceito aqui, que é a ciência. Vocês aí ouviram já falar nesse termo aqui, ó, ciência? Então, vamos entender isso, né? A ciência é a capacidade dos seres de sentir as sensações. Olha que interessante, né? E também sentimentos de forma consciente. Então, assim, em resumo, é a capacidade de ter percepções conscientes do que está acontecendo, no que tange, né, ao redor daquele ser vivo. Então, como eles têm um sistema nervoso, a gente vai
predominar, assim, estruturas do sistema nervoso periférico que vão ajudar a transmitir essas informações, né, dos órgãos sensoriais, lembra aquela linha, né, que a gente viu, né, a linha lateral do peixe, né, levando as informações para o sistema nervoso central. Né? Entendam aí que todas essas informações vai passar pelo sistema nervoso central do animal, né, para que os demais órgãos ali, todo, né, apresente alguma semelhança, né, a gente tem, de fato, essa semelhança entre o ser vivo e os peixes. Tanto é que o estudo embriológico, por exemplo, daquele peixinho paulistinha, o Brachydanium rério, que é aquele zebrinha, tá? Ele está sendo utilizado em análise toxicológica, tá? Devido a algumas semelhanças, inclusive genéticas, tá? Né, nesse sentido, né? Para poder fazer ensaios e você obter resultados ali, né? Pertinentes aí à toxicidade. Né? Pesquisem um pouco sobre esse assunto. Então, vocês estão vendo aí o sistema nervoso, né, do peixe, e o sistema nervoso aí, né, o sistema nervoso central, né, o centro de informações aí, né, o cérebro, né, dividido aí, né, em córtex, cerebelo, tronco cerebral, perdão, tronco cerebral, a medula e o hipotálamo, tá? As vértebras, né, os nervos, ok? Bom, então, gente, a maior parte desse estudo, né, desses processos zootécnicos, a gente tem aí a psicultura como uma atividade que visa a produção, né, com o menor custo, produzir o máximo possível o menor custo, mas o que vai acarretar isso para o animal, né, gente? Então, você ter uma alta produtividade vai demandar mais né, atividade ligada à segurança, à biossegurança, né, cuidados, maior cuidado com aquele peixe, né, uma vez que ele vai estar ali na superlotação, né, uma densidade muito elevada, né, vivendo ali ainda confinado, tá? Então, pensa aí um pouquinho, né, essa questão da saúde e bem-estar, né, desse animal, tá? Então, a gente vai elencar aqui, né, por exemplo, né, as questões do manejo, vai exigir alimentação, vai ter competição, não vai ter, a qualidade da água, ela vai impactar, com certeza, né, se você vai ter ali um número maior, uma densidade, né, populacional, né, aqui, ó, já citando aí a densidade de lotação, né, o transporte, né, todo o estresse que o animal, né, pode vir a sofrer, né, no momento do transporte dele vivo, até a questão do abate, porque o animal, ele não pode, existem técnicas de não sofrimento no momento do abate, tá? Sentir ali o processos né, de levar ele, né, ao óbito, assim, ao abate, sem causar sofrimento no bicho, tá? Bom, existem normas e regulamentações, tá? Já estamos aí com várias diretrizes para assegurar, de fato, as práticas que vão promover o bem-estar de peixes em cativeiro, tá, gente? Existem legislações e recomendações para que a gente garanta os padrões mínimos de manejo, tá? Coloquem aí, né, qualidade da água e a densidade
indicada para estocagem, tá? É notada essa adesão, né, a essas normas nas pisciculturas para atender aí quando a gente fala dos mercados globais, tá? Então, o piscicultor ele deve estar alinhado a essas preocupações que estão acontecendo no mundo, tá? E vai afetar diferentes setores da sociedade, uma vez que o piscicultor não entre nessa, não faça essas práticas, não entre, né, de acordo com as legislações, tá? Bom, falando já das leis, das regulamentações, né, a Instrução Normativa 10 de 2018, anota isso aqui, gente, tá? Ela vai definir aí manejo, definir algumas palavrinhas aqui, chave, né, e explica, né, aí o que vem a ser, tá? Pessoal, desculpem aí, eu tive que silenciar aqui um pouquinho, tá passando um carro aí. Bom, o manejo, vamos lá. O que seria definido como manejo? Então, o manejo, ele já vai dizer que seria a prática que vai garantir a saúde e o bem-estar dos peixes, né? Então, ele já está dizendo que a alimentação, o transporte, o abate, que vai fazer parte do manejo, ele tem essa intenção, tá? A saúde e o bem-estar do animal. O ambiente que vai ser criado, né, que pode ser, a gente viu, né, a diferença entre tanque ou viveiro, né, a gente sabe agora, né, que e tanto faz, ele vai enfatizar a importância desse espaço, tá? A qualidade da água que está chegando, que está saindo, né, que está ficando naquele viveiro, tá? E o enriquecimento ambiental ao redor, o que está acontecendo naquele ambiente, né? Então, o ambiente de criação. O transporte, a gente vai ter diretrizes que vão apontar o transporte humanitário, tá? Para que a gente, né, faça aí o animal não sentir, né, tanto estresse e não causar machucados aí, lesões no animal. No momento do abate, então, quando a gente aqui define o abate pela normativa I-10 de 2018, fala que ele tem que ter uma morte rápida, tá? E humanitária, com o mínimo de sofrimento. E nada mais, nada menos, aí a gente vai capacitar com treinamento os responsáveis por esse manejo. E também é necessário, né, fazer aí todo um treinamento do transporte e do abate desses peixes. Tá? Então, o treinamento ele vai entrar tudo, né, toda essa parte aqui até o abate. E a gente tem a outra instrução normativa, que a gente chama de interministerial, tá? Que essa vem até antes mesmo, é a número 17 de 2017. Ela vai estabelecer as boas práticas de manejo na produção e transporte de animais aquáticos, gente. Então, isso vai incluir outros animais, tá? Não só o peixe. E ela vai assegurar, ela vai fazer aí, dar prioridades aos parâmetros, né, adequados da qualidade da água. Então, o oxigênio, a temperatura, o pH, a questão amoniacal, né, e também a ração, né, adequada e o controle populacional. Então, definindo, então, essas medidas com essas normativas,
vai diminuir, ou melhor, né, reduzir aí, né, minimizar o estresse durante todo esse manejo, promovendo, então, técnicas, né, promovendo o uso de técnicas para evitar o maus tratos e a lesão, né, ou lesões aí pelo corpo do animal, tá, gente? Então, fatores ambientais, né, que a gente já falou bastante, vamos voltar a falar dos fatores ambientais, porque a água é o local que esse animal vive, né? Então, você imagina aí, né, você respirando o ar, né, que faz parte aí da sua vida, né, estando aí com uma baixa qualidade. O que que vai acarretar? A mesma coisa aí a água, né? A água, ela não só é o ambiente, né? Mas também é vital para o peixe. Então, o oxigênio, o pH, o potencial hidrogeniônico, né? Se está ácido, se está alcalino, esse oxigênio, o quanto ele está dissolvido na água, a questão da temperatura, né? A gente muitas vezes não consegue controlar, porque é a própria natureza, né? As mudanças climáticas que estão vindo aí, né? E a amônia, né? Então, quantidade de liberação de amônia, uma vez que há o consumo da ração proteica e a liberação disso pelo corpo do animal, tá? Então, todas essas alterações desses principais parâmetros que eu mencionei aqui, será uma das causas, né, quando tem alteração do estresse, e não só o estresse, né? Vindo o estresse, vai reduzir o crescimento, então, o animal ele pode não se alimentar adequadamente, tá? E vai aumentar a mortalidade e o aparecimento de doenças, né, gente? Então, é necessária a monitoração, né? Diariamente, né? Para a gente saber como é que tá esses valores desses parâmetros, para que a gente não corra o risco de ter um ambiente ali não saudável, né? A gente obter um ambiente saudável para o animal, para o peixe. Então, a gente tem aí, né, as sondas portáteis, equipamentos que a gente pode levar para campo, kits de testes que a gente verifica pela cor, né, mudança de cor, que é o teste colorimétrico, a gente faz reações rápidas, onde a gente pode checar, por exemplo, concentração de nitrito e amônia, dessa maneira. Temos aí, né, pH-metro, né, aqui, ó, para a gente medir aí o oxigênio, né, e temos aí o oxímetro, que a gente consegue fazer também instantaneamente aí, rapidinho, na água, tá? Bom, qual seria, então, o impacto, vamos imaginar aqui, né, da quantidade, a densidade populacional em relação ao comportamento do animal, tá? Então, a gente tem uma ligação direta entre o comportamento e o bem-estar, tá? A gente tem aí altas densidades causando competição, compete pelo recurso, compete pelo espaço, compete pelo alimento, tá? Pode causar, então, um nível de agressão, tá? Isso vai resultar o estresse, então tá tudo ligado, né? Vai ter cortisol, vai diminuir o sistema imunológico, e aí a gente tem aí riscos de doenças, tá? E, consequentemente, afeta o crescimento. Então, tem que levar a sério essa questão da quantidade de peixes, né, por cada metro cúbico ali, na hora que está fazendo a criação, por exemplo, em gaiolas ou tanques-rede. Então, esse manejo, ele é essencial para que a gente tenha aí, né, um ambiente equilibrado e ele possa crescer, tá? E no momento, então, que o peixe
né, vem a desenvolver, fazer logo a despesca, né? Chegada lá o peso ideal, por que não fazer a despesca e fazer o ciclo acontecer, né? Então, esse comportamento, né, do animal reflete também no bem-estar quando a gente fala, né, do alimento também, tá? A gente vai citar aqui o comportamento alimentar. Por quê? Sabendo a espécie, sabendo que é necessário a ração constante ali e equilibrada, a gente não vai falhar com a nutrição do animal, tá? Então, a gente vai ter aí menos doença aparecendo, então, uma ração aí que não tenha bactéria, né, não esteja contaminada, né, a gente não vai perder peixes, ok? E a gente vai monitorando de acordo com esse ganho de peso, a conversão, lembra do fator de conversão alimentar do peixe, tá? Bom, quando a gente começa a perceber aí que eles perderam o apetite, jogou a ração, ele não foi lá comer, tá? Ou senão eles têm um comportamento aí mais agressivo, né? Então, essa é uma condição de estresse que vai refletir também na qualidade da água, tá? E o mau manejo, né, aquele profissional que está ali. Então, ele não fez um monitoramento correto, ou a escolha da ração, ela não está apropriada. Diversas coisas você tem que, como médico veterinário da equipe lá, precisa estar checando isso, né? E perguntando para o criador, quem está fazendo a alimentação, quem está ali diariamente. Olha só essa foto aqui, né? Encontrei aqui na internet uma colherzinha colocando ração e o peixe abrindo a boca, né? Essa oferta de comida, né, tem que ser na quantidade certa, né, gente? Né? Olha lá o peixinho aqui também, no aquário, né? Sendo aí colocado, né? Será que está certo o que ele está fazendo aí, colocando aí com a mão mesmo, né? Essa comidinha aí, né? A gente sabe que até mesmo o fato de estar fazendo isso pode estar levando fungos, pode estar levando bactérias para dentro da água, né? Para dentro do aquário, né? Então, temos que evitar essa inadequação aí de quantidade, o horário, tem que estabelecer o horário, né? Então, dentro dos tanques, a gente sabe, né, que eles precisam ser alimentados. Então, qual é o tempo, né, que a gente precisa estabelecer, né, os horários. Então, a gente já tem aí pré-estabelecidos já em determinados criadores, aí, manejo já que deu certo, fazendo aí uma, uma alimentação aí de 3 a 4 vezes ao dia, tá? Então, programar essa alimentação com o horário certinho, os peixes já até sabem aí, quando liga lá o barco e o tratador vai e sai para entregar lá a comida, porque eles estão muitas vezes nesses tanques rede, e aí o tratador, né, já chega, eles já vão para a superfície comer, se alimentar, tá? Porque eles não têm como ir atrás do próprio alimento, né? Se for um super intensivo, como a gente já falou, um intensivo. Agora, o cultivo, a criação extensivo, não, né? Então, o peixe fica solto ali, né? No lago, na represa, indo atrás do próprio alimento, tá? Bom, a importância que vai ter a dieta balanceada para a saúde mental, que a gente falou, que está ligada ao sistema nervoso, e a física, que vai refletir também no crescimento. Bom, as rações,
elas têm que atender às necessidades de cada espécie. Herbívoro tem tais necessidades, carnívoro tem outras necessidades. Essas rações, a escolha correta, também se dá à idade, né? Alevino, ele já está juvenil, ele já está aí crescendo na fase já adulta, passou, então, para a fase, né, de juvenil para adulto, a gente vai ter a engorda. Então, todas as proteínas, concentração a mais, a menos, vai diminuir, vai aumentar. Ficar de olho, né, no balanço dessa dieta, né, a dieta, melhor dizendo, balanceada, né? Então, rica em proteína, determinados lipídios, quais vitaminas, né, e quais sais minerais, que vão desenvolver toda a musculatura do peixe, vai desenvolver o esqueleto do animal, né? Então, a gente reflete também na qualidade da água, se a água ela está apresentando uma alcalinidade adequada. Então, tudo isso para diminuir aí a deficiência nutricional e os comportamentos, né, que vai contra o natural do animal, né, como letargia, hiperatividade, a gente vê o peixe agitado, alguma coisa está errada, né? E quando a gente vê isso, aparece sempre alguma doença, que todo lote é perdido, gente, todo lote, tá? Essas questões, então, de nutrição, é muito importante a gente, como médico veterinário, né, participar, né, dessa parte nutricional do peixe, tá bom? Vamos ver aí o comportamento dos peixes em ambiente de criação. Bom, então, a gente sabe que em um ambiente natural, o peixe vai ter um comportamento, né, natural e essencial à sobrevivência. Ele vai se proteger de predadores, ele vai buscar abrigo, eles vão, dependendo da espécie, vai ficar em cadumes, vai andar junto, vai explorar o ambiente em busca de alimentos. Então, isso é um ambiente natural dos peixes. Eles vão ter determinados comportamentos territoriais, na etapa do acasalamento, vai buscar parceira, vai fazer a reprodução, né? Então, dependendo da espécie, né? Ela quer seguir o percurso ali do ambiente e quer também interagir, né, com o demais peixe e ambiente, né? Isso tudo vai estar ligado diretamente ao bem-estar, tá? Essas condições, né, que muitas vezes podem ser, né, desafiadoras para o animal, tá? A gente sabe que, né, dependendo, então, da espécie, eles têm um comportamento aí de ficar juntinhos, né, como o tambaqui, tá? O tambaqui, ele tem alimentação onívora, né? E a gente vê migração, a gente vê comportamento, a gente vê a respiração, vemos aí o comportamento territorial também na fase reprodutiva. Bom, a gente nota todo o esforço, né, que a gente vê aí, né, para quando tira esse animal, né? Tira ele daquele ambiente natural e vai colocar ele num ambiente confinado, a gente vai ter que observar esse comportamento, né? E vai pontuar aí os sinais de estresse, tá? Então, o comportamento, a gente vai observar isso no animal. A natação irregular, a letargia, né, assim, muito parado, perda de apetite, ele não vai atrás, ou, ao contrário, uma hiperatividade, ok?
Então, isso já é uma indicação de alguma alteração ambiental, ou algo está acontecendo fisiologicamente no peixe. Então, essa observação regular, tá? Diariamente ali, observando e anotando, a gente vai resolver rapidamente determinados problemas em relação à qualidade da água, à superlotação, muitas vezes, que está gerando isso, ou até mesmo a ração inadequada, tá? Então, antes de acontecer aí morte, né, não chegar a ver os peixes lá boiando, mortos, é importante a gente preservar isso, tá? No próprio sistema que foi escolhido para o cultivo. Por exemplo, né, o tambaqui, quando ele está tendo um estresse, né, então a gente tem ele sendo produzido em viveiros, né, a gente vai falar em viveiros escavados, né, ele vai ter aí um comportamento que a gente vai destacar aí, por exemplo, tá? Natação desordenada, afastamento do grupo, e ele tem um nado, uma performance, né, coordenada. Então, quando o tambaqui vai nadando aí de forma errática, com movimentos rápidos, é algo como o estresse tentando sair daquele tanque, tentando escapar, né, daquele local. Isso vai acontecer, a gente anota quando está uma superlotação, tá? Ou o abate de qualidade de água, a água não está favorável, ou também o manuseio, né? Colocar a comida, regrar ali, né? Ter um pouco mais de zelo lá pelo ambiente do animal, que ele vai estar ali confinado e precisa se alimentar, tá? Quando ele, então, se afasta, tá? Ele é uma espécie gregária, ele é uma espécie que fica em grupo, né? Quando ele está ali, então, fazendo isso, a gente nota um estresse, tá? Peixe que está sendo afetado, né, sentindo o estresse, ele vai se afastar desse grupo, tá? Ele vai ficar lá no fundo, ou ele vai ficar no canto mais no cantinho, tá? Por quê? Porque algo está errado ali. Ele está tendo algum problema de saúde, está tendo algum desconforto, né? Então, a gente já nota isso, né? E ele vai fazer uma mudança comportamental ali, né? Então, outra coisa, né? O boquejamento excessivo, ele vai estar sempre lá na superfície da água, tentando, de certa maneira, respirar, né? Fazendo com que ele vá até normalmente a entrada, ele vai sempre à entrada do viveiro, a água onde chega, tá? Por quê? Porque o tanque está faltando oxigênio da água. Quando a gente vê também esse comportamento, né, mais lento, né, ele não, a gente coloca lá a ração, ele não vem. Então, esse comportamento é devido aos fatores, parâmetros de qualidade, como temperatura ou até mesmo algum contaminante ali que chegou na água. Então, não foi feita a análise correta e a gente tem um ambiente, muitas vezes, super eutrofizado, tá? Com excesso de amônia, e ele vai acabar morrendo, tá? Então, as diferenças de comportamento, né, como eu falei aqui, você tem algumas espécies que são gregárias, andam, né, como a tilápia, assim, em cardumes, ou territorialista, né, ou como a traíra, por exemplo, né, que ela fica mais isolada, tá? Então, entender isso é fazer um manejo correto, entender a espécie é fazer, né,
o comportamento se adequar ali, mesmo estando esse peixe num ambiente artificial, um ambiente que ele está sendo ali, está sendo tratado em cativeiro, né? Bom, a gente, então, tem que reconhecer, né, falhas em reconhecer as variações, né, as necessidades biológicas que aquele animal precisa, né, quando ele está em cativeiro, tá certo? Então, essa baixa performance, muitas vezes, vocês verão quando a gente tem o policultivo, tá? Devido a cada espécie ali, né, a gente tem que manter esse equilíbrio para cada uma, e cada uma tem a sua necessidade. Então, por isso que a escolha por exemplo, criação superintensiva ou intensivo é aquela baseada no monocultivo, tá? Para que a gente haja uniformemente. Bom, aqui a gente vê, então, muitas coisas acontecendo, como alteração fisiológica. Muitas vezes você inicia um novo plantel e as mudanças que você fez não são suficientes, né? Ainda o peixe ainda reporta morte, né? Muitos ali começam a ter descoloração da pele, ou lesão, começa a ter lesões na nadadeira, tá? Isso é indicação, né, sinais fisiológicos que precisam intervir, né? Então, a gente já pede análise de sangue para ver o que está acontecendo, né, com esse animal, tá? Se alguma substância está presente naquele tanque, como alguns metais pesados, pode acontecer, né? Tive uma experiência aí, né, que há mais ou menos uns 200 metros, um raio de 200 metros, né, em uma outra propriedade. Essa outra propriedade, ela estava pulverizando inseticidas para diminuir aquelas formigas cortadeiras, né, de plantação de eucalipto, tinha um plantio de eucalipto, e dá muito aquelas formigas, e era pulverização 24 horas, diariamente. Isso estava afetando a água da região. Então, quando chovia, a gente notava lá mortes de peixes, e muitas vezes o que a gente tem que fazer é alterar o percurso, alterar o percurso desse rio que está chegando ali, e também fazer denúncia para que haja ali tudo, o bom vizinho ali esteja adequado às normas ali também, né, gente? Porque não pode poluir rios dessa maneira, né? Então, fica a dica aí para que você veja, né, junto com o piscicultor, o que está acontecendo ao redor ali, o que está produzindo, né, quais são as práticas no local, tá? Bom, olhando então no momento quando você tem a redução da imunidade do peixe, a gente vai ter o aumento de possíveis doenças entrar, né? Então, esse estresse prolongado vai gerar aí uma queda do sistema imunológico. E, uma vez tendo essa redução, você pode ter os surtos, né, que são doenças pontuais, né, de determinados patógenos, e pode afetar todo o seu plantel, todo o seu cultivo, tá? Então, a gente acaba fazendo a vacina, muitas vezes, e tratamento com antibióticos, que vai ajudar esses animais, tá? Então, esses peixes que já estão estressados, não vai adiantar fazer vacina nem tratamento, tá?
tá? Então, eles podem realmente ficar comprometidos e vir a morrer. Então, é fundamental você, como eu falei, diariamente fazer o monitoramento da água, da qualidade da água. Não tem como escapar, gente. Volto a falar, a qualidade da água é essencial para você manter aí, prevenir o possível estresse, proteger a saúde dos seus peixes, tá? É a água que vai também levar todos os outros nutrientes que a gente não enxerga, né? O cálcio, tá? Por exemplo. Então, todo o sistema vai depender basicamente dessa qualidade da água, tá certo? Bom, eu coloquei aí o dourado, que ele, dependendo da região, ele realmente foi introduzido, né, que é o pequeno salmão, né, o nome científico dele está relacionado, né, ao grupo, né, dos salmões aí, esse nicho, né, de truta e salmão, mas eles fazem parte, né, do grupo do tambaqui, do pacu, da traíra, tá? Dos lambaris, tá? Ele tem um comportamento territorialista, predador, tá? O dourado. É um peixe muito bonito, né, gente? Então, aqui, vocês estão vendo, né, o piscicultor pegando aí a tilápia, fazendo todo o monitoramento, a biometria, né, que eu vou falar mais adiante, né, para ver se a prática do manejo está sendo boa, né, o produto final dele aí, né, é realmente ver o peixe desenvolvendo, crescendo, né, gente? E para isso a gente vai criar protocolos para ajudar no monitoramento. Esses protocolos, eles vão aumentar a eficiência na produção aquícola, né? Bom, esses métodos de avaliação, como eu falei, é tudo observação, tá? Comportamento, medição fisiológica, análise da qualidade da água, tudo isso tem que fazer um checklist, tem que observar, tem que anotar. É um trabalhão diário, sem descanso, 24 horas, no modo de falar, né? À noite a gente reduz isso, né? Mas sempre ligando lá o aparelho para medir o oxigênio, para a gente não ter surpresa de manhã, né? Muitas vezes cai o oxigênio dissolvido, a gente já liga aeradores, tá? Ou muda a estratégia, né? Começa a procurar uma vazão, aumentar a vazão de água, ok? Então, tudo isso a gente vai trabalhar para o bem-estar, sempre para o bem-estar no cultivo. Todos saem ganhando, né? Aqui a gente vê, por exemplo, né? Conforme você vai fazendo esse checklist, né? E vai desenvolvendo aí métodos de monitoração, né? A gente tem aí a observação, aí, por exemplo, de parâmetros, né, hormonais, né, tirar o sangue, né, do peixe lá para ver os níveis de cortisol, né, porque a gente tem, dependendo dos níveis de cortisol, né, a gente vai refletir na resposta que o peixe está dando ao estresse, né? Então, como eu falei, vai estar tudo relacionado também com aquele ambiente, e é importante fazer essas medições fisiológicas, tá? A gente procura aí o médico, o veterinário para fazer isso, um biólogo, tá? Então, o piscicultor tem que conhecer, né? Não necessariamente conhecer, mas ficar por dentro, né? Não fazer, mas ele está ciente que as medições fisiológicas se dá por necessário, tá? Fazer a biometria, avaliar a performance aí durante o tempo, né, daquele animal no viveiro, comparando aí o crescimento e ganho de peso dele, fazendo aqui a biometria,
Bom, e aqui a gente elencar para vocês as 5 liberdades, tá? Então, as 5 liberdades enquadra-se aos animais, né, os mamíferos e também aos peixes aí, liberdade da fome, da sede, né, liberdade do desconforto, eles têm um consumo muito baixo de água, mas têm um consumo, tá, de água, tá? Só para vocês saberem, né? Liberdade do desconforto, liberdade da dor, lesões e doença, liberdade para expressar comportamentos naturais e liberdade do medo e do estresse. Tá certo, gente? Anotaram aí essas 5 liberdades? Bom, deixa eu abrir aqui minha câmera. Bom, gente, essa é a nossa aula número 9. Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo. E aí eu vejo vocês na nossa última aula. Até breve, um grande abraço. Fique com Deus. Tchau, tchau, tchau.